Estamos de volta com o programa Ação Nacional. Estou falando aqui hoje com o Luiz Ângelo de Andrade Zanforlin, escritor e também engenheiro civil. Ele escreveu este livro aqui, olha, Fé e Carreira, experiências, questionamentos e princípios para o êxito profissional. Nós estamos falando sobre isso em questão, aliás, é o tema do programa de hoje, Fé e Carreira. E se você quiser adquirir esse livro, gente, tem aqui no nosso call center, é só ligar para nós no telefone que está aparecendo aí nesse vídeo, né, no seu vídeo, melhor dizendo. E aí você pode simplesmente adquirir esse livro aqui com a gente. Muito interessante, por sinal. E a gente está falando um pouquinho sobre ele. Agora, qual é a diferença, Luiz, entre planejar e semear, que você cita aqui no livro, né? Inclusive, esse é um dos seus destaques. O planejar, como engenheiro civil, nada se faz sem você planejar, né? O planejamento, ele é uma coisa no tempo muito menor do que você semear. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto para as pessoas compreenderem. Se eu vou planejar uma obra, certo? Um empreendimento, ele tem um planejamento de 1 ano e aí você lança e executa, tá? Agora, se eu quero semear, eu tenho que semear, por exemplo, pegando um jovem como estagiário e passando para esse jovem que entra lá, cru, na obra, ensinando para ele todos valores e vai dando ensinamento prático de como conduzir uma obra, de como tocar, de como fazer um orçamento, de como fazer um planejamento da obra, de como entregar uma obra, e vou ensinando valores. Vou dando a ele muito mais conteúdo do ponto de vista humano, mas também do ponto de vista técnico. Eu estou ali fazendo o quê? Eu estou semeando um cidadão melhor, eu estou semeando uma pessoa muito melhor e para a empresa eu estou semeando um profissional que a longo prazo pode estar maduro para eu usá-lo em outros projetos que a própria empresa vai precisar. Então, planejar é uma coisa estanque. Semear está muito mais ligado ao profissional de longo prazo. São valores que eu vou colocando. Eu vou ajudando, já percebo os valores que ele tem, que ele carrega da família, que ele vem da formação dele, e vou colocando aquilo que eu considero que é a característica da empresa. Toda empresa tem um DNA. Isso que eu chamo de semear valores, para que isso vá criando, vamos dizer, uma unidade de pensamento comum. Bom, até relacionado a isso que você está comentando, né, do estagiário, enfim, do colaborador da empresa, você fala também sobre como agir diante de alguns conflitos que esses profissionais passam, que estar aí, algumas coisas distantes da família, esgotamento físico, e aí? Sim, eu sofri muito isso na pele, né? Porque o que acontece? A gente, diante das dificuldades, a gente primeiro se sente que a gente é imprescindível, ou seja, nada vai acontecer sem a minha presença. Com isso, eu passo a entender que Deus é acessório e eu que sou fundamental. Ou seja, as soluções dos problemas dependem da minha presença física. Então aí eu trabalho sábado, domingo, eu chamo todo mundo para fazer mutirão, fico até às 11 da noite na empresa, faço reuniões longas e às vezes muitas delas improdutivas e etc, etc. E aí você percebe o seguinte, você abandonou muitas vezes a sua família, você deixou de participar de coisas essenciais que eram importantes para a formação dos seus filhos, deixa de assistir uma apresentação na escola, você não fez férias regulares com eles, quando há um feriado você está sempre trabalhando, você não consegue, porque você tem um sentido de responsabilidade e um sentido de que as coisas só vão acontecer se você estiver presente. E aí eu aprendi isso, eu fui esse profissional durante muito tempo. E aí eu fui percebendo, é o seguinte, existem coisas que não dependem da gente. Por isso que você tem que ter um time que entenda exatamente o que você quer, por isso que você tem que semear, por isso que você tem que construir valores, porque aí você vai poder saber que aquilo está acontecendo. Aí se cria uma verdadeira sinergia com a equipe. Sim. E existe aí uma confiança, um elo muito forte entre as pessoas
e que ele olha para você, ele já sabe o que você pensa. Sabe? Tem pessoas que dizem, o meu chefe, eu olho para ele, eu já sei, né? Às vezes é no sentido pejorativo. Mas o que eu sempre busquei era no sentido... Aliás, já ouvi isso. É muito comum, né? Mas no sentido de que ele sabe o que pensa. Puxa vida, vamos dizer, nós chegamos a ter 5.000 funcionários. Sim, então, nossa. E esse elo todo, o que a gente dizia é o seguinte, quando você entrava numa obra da Company, alguém dizia, não, essa obra é Company. Quando a gente fazia a entrega dos apartamentos, os clientes sempre falavam, puxa vida, eu gosto de vir porque tem uma identidade. Mas era a identidade que ele percebia desde o porteiro, quando a pessoa que fica na obra, o comportamento dele em receber você como cliente, desde o atendimento ao cliente, desde o contas a receber, desde tudo, na recepção, tudo, tem um DNA. Sim. Ou seja, este é o grande desafio do gestor e do líder. Como é que eu faço as coisas acontecerem? E aí, eu vou ter tempo para ir na festa do meu filho, tá certo? Que eu deixei de fazer. Essa é uma das coisas que eu dou testemunho, que eu considero negativo do meu comportamento. Eu só fui entender isso muito mais tarde na minha vida profissional, que Deus não quer que você seja escravo do trabalho. Você pode continuar sendo responsável, você vai atender as metas, mas você não precisa abrir mão. Ou seja, você tem que ter um comportamento lógico com a sua família. A igreja sua, a igreja do lar, né? Do lar é a mais importante. E aí, o que é mais importante? É claro que é a formação dos seus filhos, da sua família. E eu entendo que esse é o tempero que você, como profissional, tem que tentar o equilíbrio. E como desenvolver um bom projeto? Então, primeiro fazendo um bom planejamento, né? Eu acho que esse é fundamental. Você diante de toda a realidade que você se propõe a desenvolver, se você tem o seu projeto, seja ele uma loja, seja um comércio, seja uma obra, seja tudo, você tem que planejar antes, tentar colocar todas as condições que você pode antever com uma certa, vamos dizer, previsibilidade econômica, técnica, de aprovação dos meios todos, quantos profissionais você vai se envolver, como é que você vai vender. Então, um bom planejamento. E aí, você, diante disso, fazer bem feito, ser coerente, procurar fazer de acordo com o que você planejou, ajustando eventualmente no caminho alguma coisa que seja necessária, mas ser coerente com aquilo que você planejou. É isso que eu acredito que para você ter um bom produto e uma coisa que vai trazer uma satisfação para as pessoas, que é uma coisa que sempre me motivou. Eu nunca fui motivado pelo dinheiro. Eu nunca trabalhei, nunca desenvolvi nenhum projeto pelo dinheiro. O dinheiro sempre foi consequência. Porque o meu maior objetivo, e eu entendo, vamos dizer, que nem sempre todo mundo pensa assim, né, era a satisfação de ver o cliente. Eu, quando entregava um loteamento, chegava lá, via as pessoas correndo, felizes e tal, eu ficava super feliz. Porque aquilo tudo nasceu de um projeto, num papel, de um sonho. Quando você vê um pasto, quando você vê um terreno vazio, depois você vê aquele prédio funcionando, com a menina brincando na piscina, a família tendo uma convivência, isso para mim é uma coisa que me trazia muito prazer, muita satisfação, né? E eu sentia que a gente fazia muito bem feito. Então aquilo era uma coisa. Claro que o dinheiro trouxe consequências, eu ganhei dinheiro com isso. E aí é outra coisa que eu sempre digo, né? Que nós cristãos não podemos ficar com vergonha de ganhar dinheiro. Nós temos uma certa culpa de que ganhar dinheiro é uma coisa... Eu tenho, vamos dizer, sofri muito com isso, sabe? Primeiro que ganhar dinheiro é relativo, né? O que é muito dinheiro para mim, não é nada para o Bill Gates. O dinheiro a gente já sabe que não traz felicidade. Isso né? Pode ter até um exemplo aqui, se você mesmo falar, eu vivi ausente de Deus, apesar de ter, né, empresas e tudo mais, você não tinha a felicidade plena, que o vazio era enorme, tanto que você entrou numa depressão, uma crise profunda. Enfim, a gente deu para comprovar isso. Mas a presença de Deus no meio muda tudo. Sim. Esse eu acho que é o foco da questão. Esse é o foco. É como você olha para o dinheiro. Você não pode ter o dinheiro como o senhor da sua vida. Da sua vida.
Se você tem, pode ter, não tem problema. Esse é o grande desafio. Porque eu sempre ainda falava com os padres nas minhas confissões, né, dizendo o seguinte: puxa vida, será que a santidade, o modelo de santidade é só um modelo de Madre Teresa de Calcutá? É uma coisa muito, eu dizia, uma soberba, não é soberba espiritual, mas eu queria também entender, trilhar, né, na espiritualidade de que é possível buscar a santidade e a coerência cristã também como uma pessoa bem-sucedida. Sem dúvida. Gente, olha, se vocês quiserem mais, eu vou falar aqui, hein, do Fé e Carreira, experiências, questionamentos e princípios para o êxito profissional, que você pode adquirir, está aí no seu vídeo, telefone também para você poder adquirir este livro aqui, que é maravilhoso, né, que a gente pode ver aqui, entender até essa experiência magnífica aqui do Luiz Ângelo. Luiz, obrigado pela sua presença, obrigado por ter compartilhado essa experiência de vida, né? Eu gostaria, assim, que você nos deixasse um recadinho, né, no final de todo esse programa aqui, que a gente bateu um papo. Se a gente pudesse dizer a coisa mais importante de tudo, do livro, ligue o seu Wi-Fi Boa, com Deus. Ou seja, e é fácil de ligar o Wi-Fi, isso é fácil. Através da oração, através da Eucaristia, você vai realmente encontrar Deus, e Deus tem muita sede de nós. E Ele vai se fazer presente na sua vida, como se faz na minha vida até hoje. Sem dúvida. E para você, jovem, que está nos acompanhando no Programação Nacional, está começando a sua carreira, não esquece de colocar Deus nela, viu? Porque é muito importante para você trilhar o seu caminho. E o senhor que já nos assiste aqui, já tem sua empresa, enfim, vale a pena colocar um pouquinho de Deus lá, com certeza, fazer essa conexão do Wi-Fi aqui que o Luiz acabou de falar para a gente. Gente, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Programação Nacional, que volta na semana que vem com mais um tema a ser debatido e discutido aí com você. Até lá.